Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. E a fé encarnada, essa que não nos dispensa dos cuidados com a realidade, nos ensina o tempo todo que o cuidado de Deus repercute na nossa vida à medida em que nós também cuidamos da parte que nos cabe. É como se fosse um jogo que se joga a 4 mãos. Deus sempre nos antecedendo, que a teologia nos ensina isso, que Deus nos antecede em tudo, absolutamente tudo. Ele nos ama para que a gente possa amar, Ele nos dá vida para que a gente possa viver. Então aqui nós não temos nenhum perigo de pensar que nós podemos fazer as coisas sem Ele. Não. A ação de Deus se antecipa. Ele vive em mim, mas eu também preciso fazer a minha parte para viver bem. Para que essa vida de Deus em mim possa se manifestar cada vez mais e tenha vida em abundância, para que eu tenha uma vida em abundância. E são pessoas que nos ajudam a descobrir cada vez mais. Eu sempre digo isso, minha gente. A ciência, ela está aqui para nos ajudar a viver bem. E é por isso que a ciência, ela está em perfeita harmonia com a fé em Deus. Somente um bobo vai dispensar a fé para poder fazer ciência. Não. Eu posso muito bem acreditar nesse Deus que me antecipa e ser um homem científico. Acreditar nas regras da ciência não me dispensa de ter Deus antecedendo tudo isso. E é por isso que nós temos hoje um movimento muito interessante de profissionais sérios, de grandes cientistas, de grandes pesquisadores que não dispensam essa fé em Deus. São essas pessoas que nos ajudam a viver porque elas nos trazem o conhecimento dos bastidores. Toda vez que eu tenho um médico cuidando da minha saúde, eu estou me beneficiando dos bastidores de longos anos de estudos que ele teve, que ele viveu, que ele experimentou, para que eu tivesse a saúde hoje e ele pudesse conduzir bem a minha saúde. Hoje nós vamos ter uma pessoa que já veio muitas vezes aqui no programa Direção Espiritual, nos ajudando a viver bem e com saúde. Ela que tem um projeto muito bonito de nos ajudar a viver nutridos, porque é diferente de comer. Comer e ficar nutrido são duas coisas muito diferentes. E até mesmo com repercussões na nossa vida espiritual. Minha querida Gisela Savioli, venha cá, minha amiga. Tudo bem com você? Vem cá. Quero agradecer a presença da Luciana conosco aqui hoje. Christian mais uma vez viajando. Férias mais uma vez. E aí, doutora? Trabalhando muito,
Graças a Deus. É? Muito, estudando muito. E tentando passar para a população isso através do programa Mais Saúde, tanto da rádio quanto da TV aqui na Canção Nova, mas principalmente através desses livros que eu acabo fazendo. Porque é impressionante, não tem um dia, padre, que eu não receba algum e-mail com algum testemunho, que até o pessoal brinca, diz que é testamento, de tão grande, né? Posso imaginar. É bárbaro. Que muda a vida das pessoas. Total. Né? E por isso que eu quis mostrar que em um mês, todo mundo me pergunta, mas um mês dá? Dá. Em 3 semanas, é a minha experiência clínica. Eu vejo quando as pessoas tiram aquilo que não é de Deus, porque tem coisa que não é de Deus que está na nossa alimentação, e colocam aquilo que é o que o senhor falou, nutriente. Porque alimento, como está na natureza, e como Deus nos oferece, está lá no 3º dia, o que ele fez? Legumes, verduras e frutas. Aqui é que nós encontramos não apenas nutrientes, nós encontramos também coisas importantíssimas que hoje a ciência da nutrição nos mostra, que são os chamados compostos bioativos. Qual a diferença? Nutriente, se eu não comer, vai fazer falta, vai me causar uma carência. Então, eu preciso de proteína, de gordura, de carboidrato, de vitaminas e minerais, de água. Isso é nutriente. O que são os compostos bioativos? Um presente a mais que Deus nos deu, que são justamente o resveratrol, é o licopeno. Se você não comer... Que a gente encontra nas frutas, exatamente, nos alimentos. Exatamente. A gente encontra uma farmácia... Esse resveratrol é um antioxidante, não é isso? Exatamente, que tem nas uvas, que não precisa ser só no vinho, entendeu? Então, os alimentos, como eles estão na natureza... eles nos fornecem tudo. Então, eu brinco e digo assim, se você não comer um composto bioativo, ele não vai te fazer falta. Mas se você comer, nossa... Vai ajudar demais. Tem uns pesquisadores que eu gosto muito no Canadá, que eles dizem que quando você come comida, e principalmente que nós vamos conversar, você faz como que uma quimioterapia, uma fitoquimioterapia preventiva contra o câncer. Uhum. Então, nós temos nas nossas mãos, Deus nos deu tudo, padre. E aí a gente, em vez de colocar nesse templo do Espírito Santo uma série de alimentos que vão nos fazer ser o melhor que Deus quis que nós fôssemos, a gente fica se entupindo de corante, conservante, de um monte de substâncias que modificam a química do cérebro, que modificam a forma da nossa concentração. Então, é por isso que até na vida espiritual, e por isso que eu digo que realmente esse tema cabe aqui no Direção Espiritual, você melhora a sua comunicação com Deus. Com certeza. Antes da gente começar o nosso assunto, que será esse desafio do bem que nós podemos fazer em 30 dias, eu queria fazer um memorando com você. Da primeira vez que você veio ao programa Direção Espiritual, não sei quanto tempo tem, será que tem uns 4 anos? Tem, isso. Primeira vez que você veio? Exato. Sabe alguma coisa que me impressionou positivamente? Como essa reflexão sobre o comer bem está na moda. Exato. Como hoje nós temos pessoas sérias isso. fazendo um trabalho de divulgação nas redes sociais, isto é, aproximando uma informação científica de pessoas comuns que não têm, muitas vezes, nem a oportunidade de entrar dentro de um consultório de um nutricionista. E eu vejo isso com muito bons olhos e, ao mesmo tempo, com um certo receio de que a gente possa ficar correndo atrás dos modismos. Inclusive, essa semana mesmo, tive notícia de uma pessoa que morreu porque fez uma dieta por conta própria e não sabia que tinha problemas cardíacos e, além da dieta, começou a colocar uma rotina de atividades físicas, também extrapolando o limite do normal, do convencional. O que seria bom para ela. O que seria bom para ela. E ela acabou se prejudicando. Agora, uma coisa que eu acho que seria interessante, Gisela, e eu gostaria de ouvir isso de você, como é que você sente hoje no seu consultório o interesse das pessoas pela própria diferença entre comer e estar nutrido? Você percebe que as pessoas estão amadurecendo para isso? Estão, porque e uma das coisas que eu fico muito grata é a Canção Nova de dar esse espaço do Mais Saúde. Porque... Mais Saúde, minha gente, para quem não sabe, é um programa que a doutora Gisela apresenta aqui na Rede Canção Nova.
Exato. No rádio e na TV. No rádio é todos os dias, do meio-dia a 1h, horário de Brasília, preferencialmente ao vivo. De meio-dia a 1h. As pessoas podem sintonizar através da internet? Sim. Inclusive, tem um detalhe. Agora, com esse esquema de você colocar no Facebook para estar filmando o ao vivo, então as pessoas podem acompanhar através do Facebook. É bárbaro. A gente vai pedir, como esse programa é um programa gravado, para a Dani colocar aqui o GC, das informações, como é que você faz para ter acesso diariamente ao programa da doutora Gisela. E na TV? E na TV é todas as segundas-feiras, às 10h30, com reprise às sextas-feiras, às 13h. O programa da rádio é de 1h e o da TV é de meia hora. Como é que você sente essa mudança hoje no consultório? As pessoas chegam para você, já estão adoentadas ou estão com medo da doença? Eu escrevi esse livro e começo dizendo assim, por que eu escrevi esse livro? Porque, padre, eu estou cansada de receber pessoas doentes por falta de saber comer. Uma coisa tão o alimento simples. Nos adoece, né? Exatamente, a falta do nutriente nos adoece. Então, as pessoas falam, ai, mas meu avô comia isso, comia aquilo, fumava cigarro de palha, aquela coisa, né? Aquela conversa. Só que tem um detalhe. O avô dele trabalhava na lavoura o dia inteiro. Exatamente. Ele fazia atividade física, o nível de estresse era completamente outro. E tinha uma coisa, padre, ele comia comida. Hoje, o pessoal falar em jantar, fazer comida, imagina, lanche. Que isso. Ainda chegam para mim e falam assim, mas é lanche saudável. É o pão light. Não existe isso. O peito de peru, que foi a revelação do nosso primeiro programa. E, consequentemente, um queijo cottage, né? Agora, se você filtrar isso, não tem nada de nutriente. Nada mesmo. Gente, nutriente... nesse desafio, eu começo fazendo o desafio da cor verde. Eu posso só fazer um parênteses antes de você continuar? Isso é tão sério do que a doutora está dizendo, que há mais ou menos uns 3 anos, quando eu procurei o Dr. Vitor Sorrentino, um querido, um grande amigo meu, eu não conhecia, ele não era meu amigo. Ele me manda todos os filhos dos pacientes dele. Mesmo? É um querido. Muito querido ele. Eu procurei o Vitor porque eu queria um pouco mais de saúde. Eu estava incomodado com aquilo que nós dois tínhamos conversado, com aquilo que você já tinha me falado tantas vezes, dos meus hábitos alimentares. Então eu sentia que eu precisava de um médico que me olhasse no todo e me dissesse, olha, você precisa fazer isso. E foi impressionante, Gisela, o que ele identificou dos meus hormônios naquela época, como eu estava todo desajustado. Eu tinha 42 anos e ele disse, você está com hormônios de um velho de 70. Gente. E por causa de hábitos alimentares e de vida. E o que eu achei muito interessante, que eu, com o Dr. Vitor Sorrentino, passei imediatamente pelo nutricionista dele, que tinha a mesma linha de pensamento que você. Quanto mais próximo o alimento da terra, retirar a farinha branca, retirar os produtos refinados, o arroz que não é integral, enfim, todas aquelas coisas. Definitivamente tirei o pão como base da minha alimentação. Não é porque eu estou em alergia a glúten, não, é porque eu preciso eliminar aquilo que estava me engordando, Exato. Que são os alimentos de índice glicêmico muito alto. Exato. Gisela, você acredita que 3 meses depois eu voltei com novos exames de sangue, eu já era outra pessoa. Não, e a disposição? Com mudança alimentar. Exato. É fantástico. Outro sangue. O corpo responde, por isso que eu digo, Deus nos deu tudo para que tenhamos assim a capacidade de resolver uma série de problemas que estão acontecendo e que a gente não sabe. Então, eu costumo dizer que quando ele não dá mais conta de fazer sozinho, aí ele começa a dar os sinais e sintomas. Por isso que no início do desafio eu faço um questionário e você vai dar uma nota. Me fala uma coisa, este livro, ele é uma espécie de... É um diário. Um diário que a pessoa vai usar... Durante 30 dias. Para poder fazer uma mudança de hábitos. Exato. E ele é muito simples, porque diferente dos outros livros... Podemos mostrar aqui? Podemos, né? Deixá-lo aqui. Uhum. Diferente dos outros livros, onde eu falo dos alimentos potencialmente alergênicos, pró-inflamatórios, aqueles que o melhoramento genético mudou completamente, que a gente não tem enzima para quebrar, aquela coisa toda, nesse eu fiz uma outra abordagem. Eu não tiro nada, eu coloco tudo. O que eu quero dizer com isso? O desafio é das 7 cores, que são as 7 cores... Deixa eu até aproveitar aqui. Nós temos 7 cores na natureza, tá? E cada uma delas
tem um nutriente. Então, mas tem um capítulo aqui que eu preciso te mostrar, que você vai morrer de rir, que eu lembrei tanto de você. Depois eu te conto. Falou igual mineiro, lembrei de você. Parece, né? E aí, o que eu faço? Eu só quero uma coisa, que você comece uma das suas refeições, todas elas, café da manhã, lanche, almoço, primeiro lanche, segundo lanche da tarde, jantar e ceia, caso você faça todas essas refeições, com comida de verdade. Esse é o desafio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, por exemplo, colocar um X ou um número dentro desse círculo, porque pode ser que eu tenha comido 2 coisas verdes diferentes. E aí o interessante é que você começa a estudar, né? Você começa a observar, não tem muito verde na natureza? Tem demais. Não tem muita folha verde, porque simplesmente Deus mostrou que ali é que tem o ponto central da nossa alimentação. Pra você ter uma ideia, pra você ter uma ideia, eu até coloquei no meu celular para mostrar e acabou que nós distraímos. Se você pegar uma hemoglobina e pegar a clorofila não é o sangue da planta? Isso. São idênticos. Idênticos. Qual a diferença? Hemoglobina tem um ferro no centro, por isso que ela é vermelha. A plantinha tem exatamente a mesma conformação, só que no centro é um magnésio, por isso que é verde. E o magnésio é tão importante na nossa nutrição, né? Eu digo assim... Toma água também, gente. Precisa hidratar. Lembrei. É o seguinte... Quer uma água? Luz, se quiser tocar uma coisinha, pode tocar, Fica não tem problema não. Só... A edição, o piano estava um pouquinho alto aqui enquanto a gente conversava. Eu não sei se é a Lu que controla aqui. Então, olha que interessante, magnésio. Eu digo assim, porque sinais e sintomas me revelam 85% de como que está o paciente. Eu não preciso mandar fazer exame. A clínica é soberana, isso eu aprendi com o Roque. Então, o que acontece? Eu sei identificar os sinais de quais nutrientes estão faltando. Então, o que acontece? Às vezes, o único que realmente eu suplemento logo de cara, quando está baixo, é a vitamina D. Que, aliás, depois eu preciso até te dar um testemunho de uma ouvinte que ouviu o nosso programa falando de vitamina D. Os médicos não pediam, ela tinha uma depressão que não passava. Como isso é comum, gente. 3 anos, ela tratando com psiquiatra. Uma dentista. Olha, eu vou te falar que o que eu ouvi pelo Brasil afora de pessoas que estavam deprimidas e que descobriram que era por causa da carência de vitamina D. Gente, impressionante. Aí sabe o que ela fez? Ela foi no médico, no clínico, e pediu que queria fazer o exame de vitamina D. Aí sabe o que ele disse para ela? Tá na moda, né? Tá na moda ficar deprimido, né? Tá na moda ficar acabrunhado. Aí o que ela fez? Ela falou, tudo bem, mas eu quero fazer. Ela fez. A dela estava baixíssima. Ela própria se suplementou. Tá boa. Pois é. 3 anos de psiquiatra. Porque, gente, não é que ninguém vai sair tomando vitamina D e parando a depressão. Claro que não. Mas não existe. Existem casos em que a depressão é causada pela ausência. E o câncer, né? E uma série de outras doenças. Esclerose múltipla. Mas olha que interessante. Então, eu fotografei, lembrei do senhor com a taioba. Adoro taioba. Então, Ora Pro Nobis. Então, eu fotografei. E aí, olha que interessante. Eu uso 1,5 página só para verdes. Para mostrar os verdes. Depois os outros, quando muito, o senhor encontra uma página só. Os vermelhos, depois os amarelos, os laranjas, os amarelos. Aí nós temos os roxos, que são fabulosos. E nós temos depois os brancos. E aqui eu incluí os cogumelos. Aí foi um problema quando eu estava fazendo o livro, porque eu queria escrever de fitoquímicos que as pessoas entendem mais, que é um dos compostos bioativos. Só que cogumelo não é nem planta nem bicho, ele está no meio do caminho. Então, com ele, eu tive que colocar compostos bioativos para poder colocá-los no percurso. Por quê? Tem um capítulo aí que o senhor vai ver que eu falo que carne, proteína vermelha, é complemento, não é prato principal. Porque a gordura saturada desta proteína vai ser pró-inflamatória para a gente. Por quê?
O nosso organismo, ele reconhece, através da gordura saturada da membrana da bactéria, que ela tem que entrar em inflamação para nos acudir. Então, toda vez que a gente come uma comida que tem essa gordura saturada, acontece isso, você entra nesse sistema pró-inflamatório. Mas eu estava falando uma coisa que eu comecei a dar risada, porque tem gente que vai preencher no almoço verde e vermelho, porque comeu alface com tomate. Só que comeu uma folha de alface e uma rodela de tomate, porque é a guarnição da carne. E aí considera aquilo salada. Então, o convite é, primeiro coma coisas que estão fotografadas e coloridas. Depois você come. E outra, do outro lado, tem coisas que a gente pode falar depois, que eu digo assim, não é nutriente. Pode virar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mas conta como se fosse. Exatamente. Sabe o primeiro deles? Sono. Exatamente. Hidratação. Exato. Caminhada. Eu não fico sem o meu. Agora eu tenho pulseira, mas pedômetro, que até tem no celular agora, quem quiser baixar um aplicativo, né? Mastigação. A mastigação é tão importante porque esses compostos bioativos, eles são ativados através da mastigação. Porque você rompe parede celular, que é como se você tivesse um compartimento A com uma substância maravilhosa, um compartimento B com outra substância maravilhosa, só que quando eu mordo e abro os dois compartimentos, os dois se misturam e criam um terceiro que é mais espetacular ainda. Então, a mastigação é fundamental. Como é que está a sua? Pois é, nessa correria que a gente vive, né? Às vezes não mastiga direito. Não, mas sabe também o que eu descobri? Não é tão culpa da pessoa não mastigar tanto. Quanto mais alimento industrializado, ultraprocessado, eu tentei mastigar uma pipoca de canjica. Não, esses graças a Deus eu não. Exato. Não eu peguei uma pipoca de canjica e fui mastigar e falei assim, deixa eu ver quantas vezes, porque isso aí a gente sabe que vai virar açúcar em 2 palitos, né? 10 vezes aquilo desapareceu. Desaparece, é. Então as pessoas não mastigam. E um detalhe importante que eu também falo, e aliás no Instagram eu falo direto, né, padre? O senhor sabe que eu fotografo os meus pratos, as coisas do Rock, que o senhor pergunta, será que ele faz também? Faz tudo direitinho. Mais ou menos. Não, ele faz, ele é bonitinho. Ele come uma pizza escondida. Nunca. Se tem uma coisa que ele detesta, por incrível que pareça, de tanto plantão que ele fez, pizza é o que ele menos gosta. Mas Bom, outro dia eu fiquei sabendo que tem uma pizza muito saudável em São Paulo. sem glúten. Com massa de batata doce. Exato. Mas, padre... O Paulo Musi que postou. Exato. Mas eu sempre digo assim, não que a gente não vai comer, mas eu digo o seguinte, sempre que possível, comece colocando nutriente. Ô, doutora, e é aquela velha história. Não é que a gente vai deixar de vez em quando comer. Não. O que a gente precisa modificar é a rotina da nossa alimentação. Exato. Você comer vez em quando não é problema. Se eu sentir vontade de comer um pão, não é nenhum problema. Agora, quando isso faz a base da minha alimentação, é o queijo, é o leite, é o iogurte, é o pão de queijo, é a lasanha, é o queijo gordo, é a lasanha. Aí não tem como ter saúde. Porque Igual eu no meu dia a dia, minha alimentação é muito básica, é muito simples. Eu já comi simples a vida inteira e depois eu descobri que eu comia muito, muito corretamente. Por isso que essa saúde em é casa o que é a gente hoje. Comia no fogão a lenha, Isso. arroz, o feijão, os legumes que eram cozidos. É essa comida que nós tínhamos. E como era saudável. Justamente. Você não tomava lanche à noite? Não, Jantava. a mãe cozinhava na banha de porco. Olha. Nós crescemos todos à base da banha de porco. Perfeito. Eu fui modificar os meus hábitos alimentares depois que eu já estava no seminário. E eu lembro que quando nós conversamos a primeira vez sobre nutrição, eu comecei a apontar algumas coisas. E o senhor justamente veio até lá em casa para a gente conversar, e justamente falando, né, que estava incomodando aquela barriga, aquela coisa toda. A sinusite, né? Que eu tinha 4, 5 vezes por ano. Exato. Você sabe que no tempo que eu morava em Brusque, Santa Catarina, e depois começou lá, muito, eu tive 3, 4 ciclos de antibióticos por ano para controlar a minha sinusite. Depois que eu retirei os lácteos, né, os produtos lácteos, eu nunca mais tive alergia. Exato. Eu nunca mais tive sinusite.
Então é impressionante como uma mudança de hábito, e é por isso que eu, sabe, Gisela, toda vez que eu tenho a oportunidade de conciliar a saúde com a vida espiritual, eu faço, porque eu acho que isso é uma questão de responsabilidade. Exato. A partir do momento que eu experimento os benefícios de uma vida saudável no meu corpo, nos meus hábitos, eu preciso transformar isso em espiritualidade, porque eu só consigo viver essa saúde física a partir de uma disciplina, como desafio que eu posso me estabelecer. Eu não vivo o desafio do seu livro, mas quero fazê-lo. Eu vivo o desafio diariamente de estar num aeroporto, onde não tenho nenhuma comida saudável à minha disposição, e eu preciso ter o desafio de levar, às vezes, uma marmita com 2, 3 ovos cozidos, uma fruta saudável, uma castanha, alguma coisa que possa, naquele momento de fome, de intervalo entre uma refeição e outra, eu ter alguma coisa saudável para comer. Por que a gente não muda o nosso hábito? Exato. Por que a gente não sai de casa com o nosso guarda-chuva nutricional? Por que a gente tem que esperar a fome chegar para a gente ter que correr na padaria para comer uma coxinha, para comer um pastel? Isso é uma coisa que a gente vai fazer muito de vez em quando para sentir vontade. Exato. Mas não pode ser o hábito de todo dia, né? E a desculpa do depois eu faço, tem que ter organização. Não. E a frase que eu digo, para encerrar esse bloco, que eu já vi que a gente vai para o intervalo, é a seguinte: doutora, eu não tenho tempo de cozinhar, porque não sei o quê. Eu digo assim, escuta, querida, se você não encontrar o tempo agora para cuidar da sua saúde... Se você não vale o tempo, o que vale? Exato. Você vai gastar muito mais tempo e dinheiro para cuidar da sua doença. Justamente. Então, onde eu acho que realmente lá no consultório a gente consegue assim um grande resultado, é também por darmos as ferramentas para ajudar as pessoas a mudança de hábito, que isso é muito difícil. É difícil. Mudar hábitos não é fácil. A gente tem que exercitar a nossa vontade, e aqui entra todas as regras do cristianismo. Você já ouviu falar de jejum, de abstinência, de sacrifício que a gente gosta de fazer na Semana Santa? Pois é, isso tem significado na vida do cristão se for para discipliná-lo. Porque às vezes a gente fica achando que Deus é um velho que fica atrás de um balcão negociando com a gente. Olha, ficou sem comer chocolate, vou dar a ele uma graça. Não é assim que funciona Deus, não. Deus, a graça dele está sempre sobre nós. Agora, é a nossa atitude, o nosso jeito de viver que faz essa graça crescer frutos dentro de nós. Então, essa disciplina da abstinência, do sacrifício, deve fazer parte da vida do cristão. Nós temos vontade de comer todos os dias uma feijoada, mas gente, não podemos. Uma feijoada é um alimento funcional, dependendo dos ingredientes, padre. Mas imagina se eu comer todo dia. É arroz e feijão, mas eu ponho uma couve. Mas aí já está modificando a minha feijoada. A gente vai... Essa conversa é boa demais, daqui a pouquinho a gente volta e você continua ligado aí conosco no Direção Espiritual. Hoje, recebendo a minha querida amiga Gisela Saviola. De volta com o programa Direção Espiritual, hoje falando de espiritualidade e nutrição. Doutora, eu tenho acompanhado, mostrei aqui outro dia, essa revista da Essential, que é na verdade, ela tem uma série de produtos. Adoro os produtos deles. Adoro. Mas sabe uma coisa que eu tenho incentivado muito? É as pessoas terem acesso à revista virtual. Ai, que interessante. Essa aqui, por exemplo, trata sobre os malefícios dos açúcares na nossa vida. Eles têm um xilitol que é maravilhoso. Xilitol, justamente. Fala da importância, né? Porque os açúcares são importantes, mas também dos malefícios. E você pode entrar no site, e olha como é interessante. A Essential envia gratuitamente a revista para você. Você pode se cadastrar. Eu não sei se essa revista é bimestral, mas você vai receber o número aí na sua casa. Você vai entrar aí no site, que eu vou colocar aqui o endereço, é www.revistaessentia, escreve essentia.com.br. Vai aparecer aí, você se cadastra, você tem acesso ao conteúdo online e também tem a oportunidade de receber na sua casa. Isso que eu estou te falando, essas empresas, e é uma empresa brasileira... Não, ela é ótima, assim como a Naturalis, que faz um ômega 3 de qualidade. Tem gente muito boa no Brasil fazendo coisa séria. E o que é mais interessante, produzindo conhecimento. Isso. Não é só vender. O que eu acho interessante dessa iniciativa é justamente socializar uma informação que nós ficamos muitas vezes absolutamente à margem.
Sim. Da informação. Exato. A única coisa que eu tomo um pouquinho Doutora, de como cuidado... nós estamos hoje com pessoas responsáveis por conduzir outras sem informações adequadas? A gente vê no Instagram, gente que fez uma dieta sei lá qual, aí começa a postar e todo mundo vai seguindo e acha que aquilo é ciência. E uma das coisas que eu fico muito feliz, padre, é que eu recebo uns e-mails assim: doutor, ouvi falar tal coisa, procede? Então a gente para ser pessoas referência, estão mais críticas, né? Porque eu sempre coloco a referência bibliográfica. Eu só fico preocupada com hoje a população tendo acesso justamente pela internet para sair comprando muita coisa e se automedicando em suplemento, entendeu? Tem que, gente, passar por no profissional para ver se você precisa, porque, gente, senão é comida, não adianta. Tem estudos mostrando que entre o nutriente do alimento e uma cápsula vindo do laboratório, o corpo vai entender primeiro o alimento. Por exemplo, ácido fólico, que é tanto dado para a mulher que vai engravidar, tá? Que está se revendo muito isso em relação às quantidades. Porque até essa dificuldade que as mulheres estão tendo de engravidar está muito ligada à alimentação. É o meu também. livro próximo, não exatamente agora, mas um dos próximos que eu estou trabalhando muito nele é nutrição e fertilidade. Eu estou com a minha 13ª gestante, que teve gêmeos, e não podia engravidar, estava na como eu fila. encontro pelo Brasil afora mulheres saudáveis Isso. que não conseguem engravidar. E as estatísticas mostram 30% problema do homem, 30% problema da mulher, 30% os dois e 10% não engravida porque não sabe. É para esses 10% que eu estou fazendo o livro, aonde a nutrição faz a diferença. Mas ficam umas coisas assim, de repente, ácido fólico. Aí vão dando ácido fólico assim, a rodos. E eu gostaria muito que todo mundo entrasse num programa que eu fiz sobre isso, sobre esse tema com uma grande nutricionista também, alertando os cuidados. Por quê? A ciência te dá ácido fólico, mas seu corpo não entende ácido fólico, entende o folato que está na folha verde pronto para ser absorvido. Então, até esse ácido fólico virar folato, ele precisa de um monte de outros nutrientes. Só que se a gente não está comendo, aquilo não consegue virar folato. Absorve, né? E aí faz uma encrenca no corpo que depois a gente não entende. Então, gente, cuidado. Não tomem suplementos à toa. Revejam a sua alimentação, porque é de lá que você tira tudo. Me fala uma coisa. Ainda existe aquele mito de que essas dietas que você propõe custam muito caro? Ou o povo já está entendendo que a opção pelo saudável é muito mais barato. É muito mais barato. Temos alguns sacerdotes dando testemunho. Lembra do padre Joãozinho? Ele teve um dia numa das nossas Joãozinho palestras. ainda está fazendo o tratamento? Não, ele sabe o caminho, mas ele fugiu de mim. Então, não sei o que ele anda. Na verdade, é uma reeducação nutricional. Já está enfiado na churrascaria por aí, sem querer. Não, sem não tem problema comer um churrasco. Tô brincando, eu entende? sei. Mas é o seguinte... É o que o senhor falou, não tem que ser a rotina, tem que ser... Assim, se falar está enfiado numa padaria, é mais perigoso, é pior, não tem a dúvida. Você sabe que a minha perdição é a padaria. Como eu gosto daqueles pães cheios de cremes. Não, isso já, graças a Deus, eu prefiro coisa mais seca, mas creme não. Porque dá para fazer aqueles amarelos, aquelas mas dá para fazer saudável. Sonho. Dá para fazer saudável e gostoso. Tem uns lugares legais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Aquele açúcar de confeiteira, aquilo é a coisa mais bonita que existe na face da terra. Mas se o senhor pegar o açúcar demerara e bater no liquidificador, ele fica um pozinho... O que é esse açúcar demerara que eu escuto tanta gente falar? Porque assim, tudo que a indústria faz, para deixar daquele jeito, uau. Para ficar lindo daquele jeito? Então, por exemplo, dizer assim, mas Gisela, você fala para cozinhar com óleo, azeite extra virgem, mas eu vou cozinhar e vai perder os componentes. Falei, olha, que perdesse, porque não perde, tá? Não perde, não? Ele não fica diferente? Se perdesse, ainda valeria a pena. Por quê? Para fazer aquele óleo, aquele de cozinha, transparente, sem cheiro horroroso, você não tem noção o tanto de metal pesado que eles colocam para ficar tirando as coisas. Isso está ingerindo metal pesado. Eu lembrei de você quando eu estive na França, que eu fui num campo de canola. Descobri que a tal da canola existe. A cousa lá que eles chamam.
Existe uma modificação que criou a canola, é lindo, né? O campo, né? O campo é lindo, mas aquilo Mas o óleo é horroroso. Padre, eu tenho coisas que eu olho assim, é branquinho que nem a cocaína, né? Então, às vezes as pessoas falam, mas Gisela, tem coisa que eu digo... Mas você sabe que essa coisa de cozinhar, em casa, por exemplo, a gente não usa óleo para mais nada? Para mais nada. A gente comprou as panelas que não há necessidade de você refogar. Isso. A Teca se adaptou absolutamente ao óleo de coco, naquilo que precisa. Aquilo é bárbaro. E eu particularmente gosto. Uma carne, por exemplo, não tem necessidade de você colocar óleo para preparar. Não. Agora, padre, deixa eu fazer só um adendo. Por exemplo, foi muito Mas bom você ter falado azeite nisso. de oliva. Já, eu vou falar fiquei dele. Curioso. Não, eu vou falar dele. Portugal, que o senhor ama e eu também. Eles cozinham tudo com azeite. Eu tenho uma receita no Mais Saúde que você faz assim. Você põe o peixe alto, você coloca lá uns temperinhos, corta o alho assim pela metade, que você vê todos os dentes, põe uma tirinha de alecrim e cobre de azeite. Cobre até tampar. Liga o fogo no mais baixinho possível. Ele vai estar confitando aquele peixe a mais ou menos 40 graus, algo assim. O senhor não tem noção o gosto que fica. Então, a gente não precisa esturricar o negócio de ficar, sabe, fritando. Não. Mas o azeite, ele tem uma preferência para mim, em determinados casos, do que o óleo de coco. O óleo de coco eu amo. Mas, por exemplo, para uma pessoa que tem esteatose hepática, que é aquela gordura no fígado, não tem que se entupir de óleo de coco, já explico já. Mas, por exemplo, existem substâncias nesses nutrientes que são vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. Lipo significa gordura. Então, significa que você tem vitaminas como a vitamina A vitamina D, a vitamina K, que tem na folha verde, e a vitamina E, que precisa de um transportador de gordura. Então, é por isso que eu gosto do azeite, quando eu estou usando essas preparações. Por isso que sempre a folha verde eu gosto de depois colocar um pouco de azeite. E essas substâncias que são as vitaminas lipossolúveis, você não precisa comer todo dia. Por quê? Porque elas se mantêm no nosso nível, né, no nosso plasma, vários dias. Então, o molho de tomate, que você produz mais licopeno quando aquece. É o da lata, não, viu? Não é o molho de tomate da lata. Não, é de preferência... Isso que você fez na sua casa, tomate e morango. Se não comer orgânico, melhor não comer. Então, gente, um tomate cereja dá na minha jardineira num apartamento. Então, gente, dá para quem... Todo mundo mora tem quintal, né? Dá para fazer. Eu tive que me divorciar do tomate porque eu tenho refluxo, então ele me faz muito mal. Isso aí tem um detalhe, mas não é só... litigioso, difícil, não é, porque eu gosto de tomate. Não é só o tomate, é a família das solenáceas. Depois a gente conversa sobre isso. Gente, espera um pouquinho, deixa eu terminar meu raciocínio. O que acontece com o óleo de coco? Ele é maravilhoso. Do que a gente come, uns 80%, se não, estou exagerando um pouquinho, uns 65%, 70%, ele já fica no intestino. Porque a sua parede intestinal é feita de células que precisam de muita energia. E o óleo de coco é uma gordura saturada pequenininha, ela não é aquela cadeia muito grande. Então, o que acontece? Esse óleo de coco vira energia para os seus enterócitos. O que sobra é que passa pela corrente sanguínea e não precisa de transportador. Porque ele é pequenininho, ele não precisa de uma lipoproteína. Ele vai bonitinho pelo sangue e vai direto para o fígado. Por isso que as pessoas que têm gordura no fígado devem evitar o excesso. Mas aí eu digo, se eu estou pondo óleo de coco numa preparação que eu preciso de um transportador para as minhas vitaminas lipossolúveis, ele não vai ser o melhor. Agora, as vitaminas hidrossolúveis eu preciso comer em todas as refeições ao longo do dia, porque a meia-vida dela é curta. Então, eu tenho que estar todo momento suprindo. E quais são essas vitaminas? O restante. Tirou a D, a E e a K, o resto são todas hidrossolúveis. C, a vitamina C, a vitamina B, e a vitamina C, padre, o pessoal fica achando que tem que tomar muito. Gente... Então, quais são as que se depositam? A, K, a D. Por isso que quando a gente toma a suplementação de vitamina D, tem que ser numa refeição que tenha gordura. Entendi. Isso são
esses detalhes, gente, então, que a quem gente fica que estuda... tomando esses remédios, por exemplo, o xinical para absorver a gordura, perde também a vitamina D. Exatamente. Primeira coisa, quando eu vejo... Porque uma das coisas que eu faço no meu recordatório, que tem até no site da clínica, quem quiser já pega lá, é uma ficha dos remédios, porque as pessoas esquecem. E daí, quando eu Quer ficar magra? Aí descobre que tem lá o xenical, eu falei, deficiência provavelmente dessas vitaminas, entendeu? Aí eu bato com sinais e sintomas. Você sabe que eu descobri uma opção que tem, ele é mais natural e que inclusive tem vitamina A, B e D. Ah, sim, eu sei. É muito bom. É um medicamento português. Exato. Então, gente, em Portugal a gente tem umas coisas bárbaras, né? Ele substitui o xenical. Você sabe que na Alemanha 80% da medicina deles é com fitoterapia, né? Então tem umas coisas muito interessantes. E eu também sou fitoterapeuta. Mas o que eu quero dizer, padre, é o seguinte: todo esse conhecimento, a gente passa a orientação para o paciente. Então, ajuda muito. Então não é para ficar tomando as coisas, eu comprei na internet. O povo diz assim, eu comprei na internet aquele óleo de peixe. Eu falo, aquele que você compra 2 e recebe uma dúzia de presente, né? Desconfia, E uma escada que você dobra e põe debaixo da cama. Exato. Bom, nem me fala. Então, são coisas assim. Agora, uma cinta que queima as gorduras. Exato. Agora, eu não posso deixar de falar uma coisa, e antes que depois falem, acabou o programa, porque como o senhor falou, né? A gente não esgota o assunto. Eu quero dar uma dica de lanchinho verde. O que eu vou comer lanche verde, né? O que vai ser? Padre, o meu cortisol, quando eu acordo, tem que estar alto. Por isso que eu acordo e tem que estar dinâmico. Mas no final da tarde, ele tem que começar a cair à tarde. E do jeito que a gente está levando essa vida maluca... Não baixa hora não nenhuma. Baixa hora nenhuma. Sabe um grande aliado disso? Abacate. Que risadinha foi essa? Porque o papai só pede abacate no camarim. Ai, meu Deus. Se você quiser me agradar, me dá um abacate. Gente, Com e aí... o preço que tá... Todo mundo tem um abacate no quintal. Se você... A Polícia Federal pode estar achando que eu estou levando alguma droga dentro do abacate. Todo lugar que eu saio dos camarins, eu saio levando os abacates que eles colocam. Padre, e eu vou dar uma dica. Engraçado, porque eu me libertei, porque antes eu tinha aquela coisa, abacate engorda. O dia que eu retirei a farinha branca e eu substituí pelo abacate, minha vida... E você sabe que é o alimento que eu como à noite, antes de dormir? Tá perfeito. Me faz um bem... Com essa proteína da Essência, para mim é a melhor. Às vezes uma proteína de baunilha amassada com abacate, vou dormir feliz da vida. Pronto, é tudo de bom. Sabor de infância ainda. Exatamente. Então, gente, e sabe como é que eu ofereço tem também abacate muito? o ano inteiro? Não. Tem, não. Eu fiquei tenso outro dia tem o pensando pequenininho. sobre Não, isso. tem safra. Mas a gente tem também aqueles avocados que são mais caros, né? Mas, na medida do possível, abacate não tem problema nenhum. A gente acaba encontrando. O que eu posso, por exemplo, que seja um primo do abacate que tenha o mesmo benefício? Não tem? Pois Olha... eu Na gosto casa muito, da minha mãe tinha um abacateiro, gente. Eu gosto muito da melancia. A melancia... Mas e o índice glicêmico da bendita? Aí que tá. Precisa ver a carga glicêmica. Índice glicêmico é uma coisa, carga glicêmica é outra. O índice glicêmico da melancia é alto, mas a carga... Por que ele é alto? Na verdade, por que a carga é baixa? Porque tem muita água. Entendi. Então você come uma porção de Teria que comer uma glicose, ali inteira. tem muito pouco. Só que tem uma coisa... um dos raros alimentos que a gente não precisa aquecer para disponibilizar o licopeno é a melancia. Tudo que é vermelho tem licopeno. Só que se você aquece, ele fica muito mais biodisponível. E aí o que a gente faz? Na melancia, 70% do licopeno já está biodisponível. Aí de quebra, manda bater um suco com ela, que eu não gosto muito de suco, mas esse eu deixo. Eu não uso suco de jeito nenhum. Exatamente. Mas se o senhor está no aeroporto, não tem o que fazer, fala assim, faz o seguinte, pega aquela fatia de melancia, bate com a semente, aí coa e põe um pouquinho de canela. Fica maravilhoso. Que e além de tudo, segura ainda mais o índice glicêmico. O índice glicêmico dela. Exatamente. Então tem a melancia. Então tem algumas estratégias. Doutora, essa canela em pó que nós usamos no dia a dia, ela é tão eficaz quanto a em pau? Depende de onde a gente compra, porque é o seguinte, eu falo assim, gente, vamos gastar dinheiro no supermercado comprando produto de boa qualidade em vez de gastar dinheiro na farmácia. Então, gente, não tem milagre, coisa barata, desconfia. Infelizmente, é a realidade. Tem que ter tecnologia. Por exemplo,
Eu gosto de uma canela que eu conheço o dono que faz aquele produto. Ele é tão exigente que ele faz toda uma investigação microbiológica, e aí lá dentro tem canela mesmo. Não é um monte de coisa com um pouco de canela, parece canela e tem até talco às vezes, né? Eu lembro que teve uma vez, padre. Misericórdia. Eu tive uma aula de fitoterapia que o professor falou assim: todo mundo traz um saquinho de chá. Padre, que desgosto. A gente abriu o saquinho. O da camomila só tinha o galinho. A camomila, que era a flor, não tinha. Então, não, a gente achou cada coisa dentro desse saquinho. Não, é melhor não contar, não, pra gente não perder o sono. É verdade. Mas a canela, onde a gente encontra essa canela? Em São Paulo? Olha, gente, você pode... Bom, eu posso falar? Pode, claro. Gente, a Bombay. Eu gosto de Bombay. É pra mim, você compra pela internet. Ele vem, primeira coisa, vem tudo em vidro, né? Que eu sou alucinada por vidro. Todos os temperos dele são bárbaros. E outra coisa, o Nelo, que é o proprietário, Linguanoto, ele vem daquela família de tempero, que quando vendeu a fábrica, ele ficou tão desgostoso. Eu tenho todas essas entrevistas no Mais Saúde. E a mais recente dele, que está no vídeo, é sobre pimentas. Pimenta é do bem. Aí os maridos ficam todos contentes comigo, né? Porque, mas a minha mulher não deixa comer pimenta. Padre, a pimenta, quando você sente aquela punjança na língua, seu cérebro manda uma informação e destrói uma coisa chamada substância P, que causa dor. Então, pessoas com dores crônicas, muito interessante comer pimenta, entendeu? Mas, lógico, cada caso é um caso, né? Mas, enfim, tanta coisa para falar. Agora, só terminando do abacate... Temos que voltar. Pois é, a gente abacate não esgota. De manhã nunca? Sim. Não tem problema. Não, mas você falou do verde. Sabe uma coisa maravilhosa? Toma ali seu suco de frutas vermelhas. De manhã é interessante um suco de frutas vermelhas, um suco, para ser a sua bebida. E se o senhor já tomou o suco, não precisa de mais carboidrato, não precisa de tapioca, mais não sei o quê. Não. Não precisa. Eu tenho comido bem pouco carboidrato. Exato. Não é que é do mal. O carboidrato vindo da natureza desse jeito é inhame, bom. Né? Sabe que a batata inglesa eu fiz as pazes? É mesmo? Tem um estudo mostrando que ela dá mais saciedade. Então eu dou um mix. Faço um pouco de batata inglesa no purê da batata doce, fica divino. Bom, resumindo, deixa eu só encerrar. Por exemplo, no café da manhã, ovos com espinafre, padre. Já está o outro verde lá. Maravilha. A gente precisa criatividade. O Rock disse assim para mim, escreve outro livro e dá as dicas, porque as pessoas não vão mais para a cozinha, não tem mais a imaginação. Agora, do abacate, pois é, já vamos encerrar. Então, para encerrar com o abacate... Grande estilo abacate. O senhor não vai mostrar aquela tabela que eu mostrei para o senhor? Vou deixar para o próximo. Gente, página 80 desse livro. Imperdível. Engraçadíssima. Eu fiz pensando no padre. Se você comprar aqui hoje, você vai ajudar a Canção Nova a saldar as dívidas de fim de ano. Verdade. Que são muitas. Não, e nós fizemos um acordo para que a Loyola desse um desconto absurdo, para que realmente, porque aí é condição sine qua non. Tem que ser um grande desconto. A Canção Nova ganha muito lucro em cima desse livro. E é o que a gente pede para ajudar. A Editora Globo fez a mesma coisa com a minha biografia. Olha que bárbaro. Para que a Canção Nova... Olha, um bom presente de Natal. Verdade. Um bom presente para você. Quem sabe neste livro Deus vai lhe dar a oportunidade de recomeçar a sua vida. Sim, recomeçar a vida, porque você vai se dar um novo rumo. Começar a cuidar de você, começar a cuidar da sua saúde. E o mais bonito... começar a cuidar das pessoas que estão sob a sua autoridade. Exato. Mulheres, mães de família, que às vezes estão absolutamente descuidadas, esquecidas de si mesmas. Exato. Estão se alimentando mal, estão vivendo mal. E de repente esse livro, Desafio do Bem, 30 dias. E nós vamos ter aí, dar a Deus a oportunidade de continuar cuidando de nós. E aí você tem o questionário no começo e o mesmo questionário dali 30 dias. E você vai ver as notas. Deixa eu só encerrar com o abacate. Padre, um jeito fantástico. Pega o abacate, bate com água de coco. E não precisa de muito abacate. Fica algo extraordinário que o senhor pode pôr numa garrafinha e levar na sua mochila. Isso... Não estraga, não? Não. Nesse momento que o senhor bateu e vai, não. Fica tranquilo. E o senhor toma, lógico, à tarde. Fabuloso.
dá saciedade, inclusive a gordura, quando chega no intestino, provoca um hormônio que vai e cai na corrente sanguínea e te dá saciedade para o jantar. É tudo de bom. Maravilha. Doutora, obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Volte sempre. E obrigada pelo espaço, né? Da gente poder falar do que eu mais amo. Nós é que agradecemos. É sempre muito bom a gente ter a oportunidade de ouvir pessoas que nos orientam, que sabem aquilo que nós precisamos saber. Que Deus derrame sobre todos nós a sua bênção e nos conceda a graça de uma vida cada vez mais saudável, que repercuta na nossa vida espiritual. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida.